quando ele viu Jesus, ele ficou de joelhos. Ele não conseguiu resistir à luminosidade, à luz espiritual emitida por Jesus. Isso está muito bem explicitado no livro Há 2000 anos, mostrando que Jesus não era um homem comum. Ele era um homem iluminado, talvez muito superior a Buda e a todos os outros líderes que já passaram pela humanidade. Ele era uma autoridade espiritual de envergadura muito superior à própria Terra, talvez a toda uma coletividade de mundos que giram aí em torno, a gente hoje sabe que é em torno da Capela. Mas Jesus era uma autoridade muito grande. Então a gente vê que o Espiritismo se antecipou em muito à tecnologia atual. O Espiritismo que eu falo do Chico, né? Através do Chico. O tempo de Kardec foi completamente diferente, né? Eram outros tempos, outras maneiras de ver a sociedade, então é bem diferente a obra do Chico em relação à de Kardec. Ambas são muito importantes, mas cada uma dentro do contexto da época em que elas foram produzidas. Mas a do Chico tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo agora, né? Então, acho que os espíritas precisavam se expor mais, enfim, divulgarem melhor o conteúdo das obras do Chico. Elas ainda estão ocultas, vamos dizer assim, limitadas por um aspecto de poder dos espíritas em relação à doutrina, a pureza doutrinária. Não, se isso extrapolar o meio espírita vai ser deturpado. Pô, não tem o que deturpar, já está presente, caramba, já está acontecendo, né? E isso poderia ter sido feito a nível mundial há muito tempo. Enfim, ainda tem muita coisa que estão nos livros que ainda vão acontecer. É só estudar, né? Então, acho que eu falo como espírita, mas eu sou meio fora da caixa, né? Sim. Eu acho que os espíritas deviam se ater a essa oportunidade de divulgação. Você vê o sucesso que fez o filme Nosso Lar. Não sei se o cinema brasileiro teria condição de fazer um épico com o livro de Emmanuel há 2000 anos. Eu não sei se teria um gabarito para, né, fazer um filme, né, de alcance mundial, porque o livro merece. Quando você vê o livro há 2000 anos, relatando a vida daquela encarnação de Emmanuel como Públio Lentulus, tem cenas ali que são extraordinárias, né? Por exemplo, você vê que Jesus, ele, apesar de estar no ambiente judaico, entre os judeus, ele foi procurado tanto pelas lideranças judaicas quanto por romanos. O Públio Lentulus, que é o Emmanuel, na época era um senador romano. E ele foi para a Palestina em busca da cura da filha dele através de Jesus. A filha dele tinha lepra, né? E ele foi procurar Jesus para curar a filha dele. E o Emmanuel teve um contato escondido durante a noite, né, no escuro, com Jesus. E Jesus falou para ele: olha, provavelmente sua filha vai ser curada, mas em função do mérito da sua mulher, a Lívia, não seu. Você pode mudar a sua vida agora, se você quiser deixar o seu orgulho de senador e se tornar uma pessoa humana e transformar o Império Romano em algo acessível aos judeus, que era o objetivo de Jesus, jogar o judaísmo para dentro do Império Romano, enquanto eles estavam brigando ainda, né? Mas o Emmanuel, orgulhoso, falou: não, o romano é muito superior ao judeu do ponto de vista de poder, né, poder econômico, poder religioso não, mas de poder bélico tecnológico, mesmo, né? Exatamente, tecnológico. Então o Emmanuel se recusou. Só que tem um detalhe: quando os judeus
resolveram crucificar Jesus, a mando do Criador, Javé, o processo de Jesus foi parar na mão do Pilatos, que era romano, era o representante romano na Galileia. No livro isso é muito bem colocado, os espíritas não se atentam a isso. O que acontece? O processo judaico de Jesus foi bater na mão de Pilatos. Na época, no dia do julgamento de Jesus, estava presente no palácio de Pilatos o senador romano Públio Lentulus. O processo de Jesus foi levado para o Públio Lentulus. Então, a condenação de Jesus foi parar na mão do Emmanuel, do Públio Lentulus. Ninguém se atende. Ele podia ter salvo Jesus. Foi ele que sugeriu que, para libertar Jesus, talvez as chicotadas resolvessem o problema, satisfazendo a ira dos judeus contra Jesus. Porque ele chicoteado, um homem humilhado, né, podia ser perdoado pelos judeus. E mesmo assim os judeus não perdoaram Jesus, levaram ele de volta para a crucificação. Mas o Emmanuel teve a chance de salvar Jesus, isso pouca gente sabe. E por isso o Emmanuel está presente na espiritualidade até hoje, entre aspas, pagando essa dívida, porque podia ter mudado o curso da história. Outro detalhe que está no livro de Emmanuel, que ninguém percebe, no dia em que o Emmanuel foi conversar secretamente com Jesus para pedir a cura da filha dele, quando ele viu Jesus, ele era, naquela época, um senador romano, era a maior autoridade romana na Palestina, superior a Pilatos. Um senador romano é muito superior a um governador regional. Então, o Emmanuel era o maior representante do imperador e do Império de Roma na Galileia, era o Emmanuel. E olha, um baita senador romano, com todo o prestígio e poder que ele tinha, quando ele viu Jesus, ele ficou de joelhos. Ele não conseguiu resistir à luminosidade, à luz espiritual emitida por Jesus. Isso está muito bem explicitado no livro Há 2000 anos, mostrando que Jesus não era um homem comum. Ele era um homem iluminado, talvez muito superior a Buda e a todos os outros líderes que já passaram pela humanidade. Ele era uma autoridade espiritual de envergadura muito superior à própria Terra, talvez a toda uma coletividade de mundos que giram aí em torno, a gente hoje sabe que é em torno da capela. Mas Jesus era uma autoridade muito grande. No entanto, até hoje, até mesmo os espíritas procuram reduzir Jesus a um homem comum, a um homem fracassado, a um homem covarde, que não mudou o mundo como era a missão que ele devia ter cumprido. E eu penso que isso é equivocado. Jesus tinha que mudar o homem, para que o homem mudasse a sociedade. A mudança da sociedade não se faz por decreto de cima para baixo. Não funciona, até hoje não funciona. Você vê que os governantes todos introduzem mudanças em favor deles, em favor de manter o poder, né? Nunca é em favor do homem. O homem é um enganado permanente. Então Jesus sabia disso. Ele falou, o único jeito de mudar o mundo é semeando algo novo no coração dos homens. O mundo só pode ser mudado de baixo para cima. E até hoje a gente não compreende isso. A gente acha que Jesus fracassou. Não fracassou. Ele jogou as sementes. Essas sementes estão germinando aos poucos no coração de pessoas como você, como todos nós que procuramos trabalhar pela alegria, pela felicidade humana, pelo um homem mais feliz, né? Um homem mais evoluído. Então, essas sementes foram plantadas por Jesus lá atrás. E pouca gente compreende isso, né? Todo o bem que se faz na humanidade foi fruto dessa luz, dessa semente de luz semeada nos nossos corações por Jesus.
os hospitais, as penitenciárias, porque tudo antes mandava matar, né? Não tinha julgamento, não tinha, né? A justiça era cruel. Os doentes eram jogados nos vales dos indigentes para morrer sem contaminar os outros. Não tinha socorro para ninguém. Essa coisa de trazer os fracassados, os doentes, os aflitos para dentro da sociedade através da cura é a obra de Jesus. Não existia isso até o tempo dele. A pessoa ficou doente, joga lá, deixa morrer num vale aí qualquer. Tem salvação. Jesus mudou isso. Não, eu posso curar. Com amor eu curo. Essas mudanças não são muito perceptíveis. Então, eu procuro, a todo custo, valorizar Jesus, coisa que hoje é contra a corrente. Tudo está caminhando contra Jesus, infelizmente. Então, eu ainda tento ser o último dos moicanos aqui, tentando, mas não é o nome, como é que fala? A idolatria a Jesus. Não é isso. É mostrar que os homens que estão fazendo o bem estão comprometidos com Jesus. É nesse sentido. Porque tem a semente dele no coração.